Olá, meus amores, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Despertando Consciências. Para quem não me conhece, meu nome é Lele Abdala, eu sou facilitador de mudança na vida das pessoas. Trabalho com terapias holísticas integrativas, cursos energéticos há muito tempo. E estou aqui para ser uma contribuição na sua realidade. Espero que você esteja aberto, em estado de permissão, para receber de nós. Lindo ser imagem e semelhança de Deus. Nós estamos aqui abordando vários assuntos, né? Já tem um tempo, espero que você esteja assistindo tudo. E hoje a gente vai abordar aqui um assunto talvez um pouco polêmico. Não para mim, porém para muitas pessoas. E quando a gente fala de polêmica, na grande maioria das vezes tem a ver com assuntos, ideias, situações que a gente não tem tanta clareza. Por isso que vai criando polêmica. Ou então pessoas com pensamentos diferentes, né, com ideias diferentes sobre o mesmo assunto. E a gente trouxe aqui uma pessoa incrível, gente, que para mim é a pessoa mais capacitada, mais gabaritada para falar disso. Vocês vão entender por que eu estou falando que para mim é a pessoa mais gabaritada, porque, enfim, é um ser humano incrível, maravilhoso, sensacional, mágico. E hoje a gente vai falar de candomblé, essa religião maravilhosa de matriz africana. É muito interessante a gente falar de candomblé e logo quando a gente fala de candomblé, essa palavra já vem, né? Uma barreira que levanta. Muitas pessoas têm esse lugar aí. E se você tivesse aberto para ouvir uma fala, uma retórica, uma conversa, uma prosa, um dedo de prosa sobre candomblé de uma maneira poética, de uma maneira linda, de uma maneira quântica e espiritual. Você está aberto? Você tem coragem de abrir os seus ouvidos para a poesia que pode ser esse programa de hoje? Pois é, meus amores, agora eu vou apresentar esse ser mágico. Não vou falar o nome, vou falar o nome só no final. Ele é um provocador de consciência, fundador do Caminho Sagrado Terapias, comigo, formado em filosofia e teologia, formador terapêutico integrativo, sacerdote de candomblé há mais de 20 anos. Com mais de 15 mil vidas tocadas e transformadas por suas mãos, através dos cursos e atendimentos presenciais e online. Oraculista e leitor de jogo de búzios e tarô. Terapeuta multidimensional, mestre nos sistemas pleiadianos e arcturianos de cura. Terapeuta de processos de Access Consciousness. Terapeuta de facelift energético e Access Consciousness e processos corporais. Mestre de Reiki e sacerdote da chama violeta. Alto mago e sacerdote dos anjos da alta magia e mestre de cura tântrica. Criador do podcast Caminho Sagrado Cast. Com mais de 500 mil impressões em todos os canais de streaming, mais de 1 milhão de vidas tocadas por suas contribuições nas redes sociais. A resposta para as suas perguntas, a porta de acesso para as suas soluções. Com vocês, meus amores, André Molinari. Gratidão, Lele Abdala, gratidão, imensa gratidão, Vida e Consciência, por esse convite. E gratidão a você que está aqui conosco e que está disposto e que está disposta a abrir os seus ouvidos para ouvir de uma forma diferente. Algo que você talvez já tenha ouvido em algum espaço, em alguma realidade ou alguma notícia, digamos assim, e que ainda levante em você um certo preconceito ou uma barreira. Então, gratidão imensa pela sua escolha de estar aqui conosco. É com muito prazer que eu venho falar de candomblé, que venho falar de orixá, que venho falar de consciência. Essa introdução grandiosa, te agradeço muito por isso. Esse é um recorte, né, da nossa vida enquanto sacerdote. Eu costumo dizer que sacerdócio é uma vocação. E por ser uma vocação é um chamado. E eu respondi esse chamado, fui resistente, confesso para vocês, no começo eu fui resistente. Mas hoje eu o abraço e eu o amo e o acarinho todos os dias pela transformação na vida das pessoas. Gratidão pelo convite. Eu que agradeço, amor do meu coração. Para mim é um prazer, de fato, assim, incomensurável ter você aqui, por tudo que você é para mim, para o mundo, para as pessoas. E eu tenho certeza que se você baixar suas barreiras. O que é barreira, Lele? É esse muro energético que a gente levanta para todo mundo, amores. Então, bora lá? Agora, baixe barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, entrando em estado de permissão, ligando a chavinha do receber.
Lindo do meu coração. Conta pra gente como foi o seu processo para se tornar pai de santo. Como você chegou nesse lugar? Eu posso usar essa palavra, pai de santo? Olha que interessante, gratidão por essa pergunta. Ela é uma jornada, esse processo é uma jornada. E por ser uma jornada, primeiro você precisa estar disposto a ouvir o chamado para ela. E esse chamado, ele pode ser um chamado inclusive ancestral. Né? Eu vou dizer que no meu caso, especificamente, foi um chamado ancestral. Eu venho de uma família espiritualista, sendo parte espírita, kardecista, parte da minha família umbandista. Então eu desde criança, desde muito cedo, eu tive acesso a essas mecânicas, a essas frequências, a essas energias. Porém, nenhum dos familiares acabaram se direcionando, digamos assim, para o candomblé ou para o sacerdócio. E depois de muito tempo eu fui descobrir que a minha avó paterna, ela era iniciada para orixá e ela deixou o corpo, ela desencarnou muito nova. Então é como se eu tivesse recebido de presente um legado para que eu desse continuidade a essa ancestralidade latente dentro de mim. Já são 21 anos praticamente de iniciação. O processo para se tornar sacerdote, ele é um processo que ele exige muito esforço, exige muita abnegação, exige muita dedicação, né? Você tem que deixar de lado muitas questões ou escolhas que você gostaria de fazer em detrimento ao quê? Ao seu comprometimento com esse preparo. Um sacerdote, ele não nasce sacerdote, ele se prepara para o sacerdócio. Né? E como que ele é preparado? Como que eu fui preparado? Vivendo dentro da casa de candomblé, ouvindo e vendo mais do que falando. Né? O conhecimento do candomblé, ou o candomblé, ele é uma tradição oralizada e ancestral. Ela é passada de pai para filho, pelo avô e assim por diante. Então você se conecta, entre aspas, né, com uma família de axé, a gente chama de família, o ebé, e dentro daquela família, nova família, você começa a ser preparado pelo seu sacerdote para que um dia você receba o que a gente chama de posto sacerdotal. Ou seja, é aquele carimbo, né? Tá pronto para cuidar das outras pessoas também, porque já sabe cuidar de si dentro da mecânica do candomblé. Com relação a essa expressão pai de santo, eu costumo sempre trazer um outro olhar para isso. Eu não sou pai de santo, eu sou pai de gente. Vamos pensar assim. Né? Eu sou zelador ou cultuador dos deuses, dos orixás. Mas eu não vou fazer um orixá nascer. O orixá ele é uma energia, o orixá ele é uma frequência extremamente alta e muito antiga, bem ancestral. Né? E eu sou bem pequenininho e bem recente diante dessa energia. Então, como eu posso me colocar neste lugar, né? ou me intitular o iniciador, né? o progenitor do orixá? Não. O orixá ele é muito anterior a mim. E por ser anterior a mim, eu sou um cultuador. Eu levo o seu culto à frente, iniciando pessoas para essa energia. Então eu brinco que eu não sou pai de santo, eu sou pai de gente e sacerdote de candomblé. Olha só, eu vou te fazer uma pergunta que não tá nem aqui, viu? Nem tá aqui, mas o programa ao vivo é assim. Você tem um ponto de vista que me veio aqui agora, que na realidade eu nunca pensei sobre isso. Que esse dom que nós temos, que eu também tenho, já falo sobre isso, sobre incorporação, sobre percepção de energia, sobre orixás, e ter me iniciado também para orixá. Você acha que é um dom sistêmico? Porque, por exemplo, minha família também inteira congrega, inteira não, né? Uma boa parte dela congrega desse movimento. Você acredita que é um dom sistêmico ou você acha que qualquer pessoa pode escolher e ir e tal? Bom, Lelê, eu acredito, eu tenho uma perspectiva de que todas as pessoas podem e devem, inclusive, cultuar o orixá, cultuar a sua ancestralidade. Quando a gente fala de um movimento sistêmico, a gente fala da nossa ancestralidade diretamente. Claro que é até comprovadamente visto, né, cientificamente comprovado, a questão epigenética, ou seja, nós trazemos no nosso genes, no nosso DNA, memórias ancestrais. E que se nós não olharmos e não reconhecermos essas questões, algumas se transformam em aspectos ou arquétipos negativos para a nossa realidade,
nos fazendo recriar sistemas de vício, como, por exemplo, o alcoolismo, a propensão a drogas ilícitas, a violência, a agressividade. Então, nós também carregamos memória dos nossos ancestrais. E é importante que a gente entenda de que nós vivemos em um país e uma realidade miscigenada. Sim. Não há nesse país nenhum DNA, entre aspas, puro, ou seja, exclusivista e excludente da memória ancestral iorubá ou africana. Todos nós carregamos. Não precisa ir longe, gente. O nosso linguajar, ele é composto 60% de palavras Fon, Banto, Nagô, Jeje, né? O samba, por exemplo, é uma palavra iorubá, dentre tantas outras. Assim como também as palavras indígenas incluídas dentro do nosso vocabulário. O nosso português, ele não é um português, ele é um caldeirão de uma mistura maravilhosa de índios, de negros, de europeus e assim por diante. Isso é maravilhoso, né? Isso é fantástico. Eu acho sensacional, gente, esse ponto de vista dessa diversidade aqui. Por isso que para mim não faz tanto sentido, às vezes a gente se deparar com tanto preconceito com o diferente. Porque o nosso país é tão lindo, as pessoas que vivem aqui são tão bonitas. Eu tô falando de estética agora, tá? Bonitas, é tudo tão plural. E a beleza se faz na pluralidade, amores. É esse o lugar. Imagina só que se tivesse só maçãs verdes, um exemplo. Talvez não seria tão interessante. A gente tem aí maçã verde, vermelha, amarela, tô brincando. Mas a gente tem, né, outros tipos de cores. Então, é isso que dá beleza para tudo. A gente precisa começar a respeitar as diferenças e estar aberto para conhecer o novo. Quando a gente tem um ponto de vista muito fixo sobre o que é a vida, sobre como são as coisas, cara, a gente fica praticamente pessoas intragáveis. Porque você imagina só a tua verdade ela é correta. Qualquer coisa que vem fora da tua verdade ou que está fora da tua verdade, você não aceita. Como que a gente vai ter com as pessoas? Como que você vai crescer como ser humano, como pessoa, como indivíduo nesse planeta? Se a gente só cresce através do diferente, através do contraste. Então a gente precisa de pessoas que pensem diferente, que falem diferente, que tragam coisa diferente, para que a gente consiga expandir. Percebe? Aqueles. É bem legal a gente perceber e olhar essa pluralidade do nosso país, da nossa cultura, e eu costumo fazer uma correlação com arco-íris. Imagina um arco-íris só azul, um arco-íris só verde. Que graça teria o céu se as nuvens também fossem azuis como a abóbora terrestre? Não teria graça nenhuma, a gente não veria a gente não nos estimularia ou não nos provocaria a imaginação para ver o cachorro, para ver a mulher deitada, para ver o avião, para ver as formações das nuvens. Por quê? Porque não tem contraste, né? Porque não tem pluralidade. Então a nossa cultura e a nossa epigenética vão sim, em algum aspecto, nos provocar, no mínimo, a curiosidade para com os orixás. Eu costumo dizer que a festa dos orixás é o balé dos deuses, é o balé da vida, né? É a poesia da própria natureza expressada em arquétipos humanos. Não é porque o orixá para mim nada mais é do que isso, né? A manifestação humana ou humanoide da própria natureza, da própria vida, dos ciclos, das renovações. E é por isso que todo mundo deve e pode cultuar os orixás, porque você vai estar cultuando nada mais do que a própria natureza, e você faz parte dela. Lembre-se de que todos os nutrientes que compõem teu corpo físico vieram da terra, e por virem da terra, um dia eles vão retornar para ela também, e vão ser reciclados para o corpo de uma nova pessoa. Ou seja, você nunca vai morrer. E você nunca começou agora. Desde a época dos deuses, você vem sendo reciclado e retomando existência após existência. Por isso que eu te falo, amores, eu sempre falo isso nos programas, eu sempre falo isso aqui. A gente precisa escolher parar de sermos ignorantes. A gente precisa parar de escolher ser ignorante. Ah, Lelê, como assim? Não estou escolhendo. Então você não tem controle sobre a sua vida. Tudo é escolha, percebe? Para aqui, ó, para aqui. Tudo é escolha. Tá triste? Tá escolhendo. Tá feliz demais? Tá escolhendo. Tem algum vício que você não consegue soltar? Tá escolhendo.
Eu não tô dizendo que não tem alguma coisa no teu corpo que te ajude a te levar para esse lugar, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que tudo é escolha. Muitas vezes a gente não consegue soltar, abrir mão de uma escolha e a gente acha alguma ferramenta para contribuir com isso, percebe? Então a gente precisa parar de escolher de ser ignorante. E ignorante, amores, não são pessoas que são burras. É aquele que ignora o fato. Em 2024, lindo ser, tá tudo na internet. Quer estudar sobre candomblé e soltar o ponto de vista fixo que você tem sobre macumba, que é um termo completamente burro, completamente preconceituoso, né? O que é macumba, André? Macumba é um instrumento musical criado na África, né? Ele é um instrumento de percussão e ele pode ser feito ou de madeira, originalmente ele era feito do fêmur do gnu, que é aquele animal africano bem abundante. Olha o nível de conhecimento, você tá entendendo? E a macumba, por que se criou esse termo macumba? Os escravos ou as pessoas escravizadas vão tocar macumba. É que, na verdade, durante as suas cerimônias, lembrando que o candomblé ele é composto de dança, música e cânticos, né? A nossa louvação ou a nossa forma de louvor é através de cânticos, danças. Então, se invocavam os deuses nesses festivais, nessas festas que são chamadas de xirê. Xirê significa festa, efetivamente essa é a palavra. Então, nessa festa, nesse xirê, se utilizavam os atabaques e se utilizava a macumba para fazer percussão. Então, quando diziam, olha, os escravizados estão tocando uma macumba e não tem nada a ver com as feitiçarias ou as ferramentas que eram utilizadas para transmutação energética de campo. Associou-se a palavra e deu-se a ela um peso negativo e pejorativo, porque infelizmente na nossa sociedade escravagista, na nossa sociedade ainda oligárquica, né, ainda colonialista, tudo que era associado à raiz africana era diminuído ou era depreciado, ou ia para um espaço de se criar ali termos pejorativos e densidade para isso. Para quê? Para invalidar uma cultura, inclusive, que é mais antiga do que a própria Europa. E isso é tão interessante que você me traz que eu vou ter que fazer outra pergunta. Vai ser a entrevista inteira com perguntas que não estão aqui. Eu vou ter que fazer outra pergunta que me veio aqui agora. Tá. Qual que é o seu ponto de vista sobre apropriação cultural? Peraí. Deixa eu primeiro trazer meu ponto de vista sobre isso aqui. Você viu que interessante que ele trouxe, né? Que eu vou ter que usar assim, tá, gente? Não tem nenhuma questão aqui, mas é assim que eu vou ter que usar pra vocês, pra ficar mais claro pra todo mundo. Pessoas brancas vieram e ridicularizaram a nossa religião, a nossa fé e tudo mais, nananana. Tá, passou aí 100 anos, 200 anos, não sei. E agora, majoritariamente, nos terreiros de candomblé, você só vê pessoas brancas. É 70% a 80%. Não vamos longe. Vai nos sambas pra você ver, não só samba de terreiro, samba, onde toca samba. 70% a 80% de pessoas brancas. O que está acontecendo? As pessoas estão descobrindo as nossas... Sabe, Lelê, as nossas maravilhas? Eu prefiro ter um olhar mais amoroso a respeito desse processo. Tá? Existe ainda muito ódio e muita luta a respeito desses conceitos, né? E eu vou falar aqui de um lugar, de um homem branco, sacerdote de uma religião de cultura preta. Né? Eu posso dizer, porque vivi, tenho o lugar de fala, eu vivi na pele, muitas vezes, esse tipo de questionamento, de que eu estava me apropriando de uma religião que não é minha, ou que não me pertence. E aí a gente volta lá para aquele aspecto dessa... heterosidade da nossa população. Todos nós carregamos em algum aspecto DNA preto dentro de nós. Sim. Claro que o tom da minha pele, ele pode parecer não preto, vamos dizer assim. Mas a minha epigenética, a minha história cromossômica, ela vai ter esse aspecto também em alguma parcela. Agora, a apropriação, eu acho que ela se dá quando você... Não que você utilize algum instrumento ou algum objeto, algum signo, algum símbolo de uma cultura em particular, mas quando você toma a propriedade daquilo e não dá crédito para quem é o proprietário verdadeiro daquilo. Como fizeram com o próprio country, né? Acho que vocês sabem disso, né? Como o próprio movimento da música country, né? Que era uma música, o quê?
das fazendas escravagistas Isso, do sul dos Estados Unidos. Os Ele brancos nasceu lá. iam, ouviam, achavam muito legal, muito interessante. E os grandes cantores, popularizavam, os grandes cantores de country são o quê? São brancos, majoritariamente brancos. Fizeram a mesma coisa com a Bossa Nova. A O mesma criador da coisa com a Bossa Nova. É um homem GLBTQIA+, e ele foi muito famoso na década de 50, se eu não me engano. E Tom Jobim e algumas outras pessoas iam assistir o show dele e trouxeram, né? Começaram a cantar suas músicas e tudo mais, e nunca foi dado os devidos créditos para ele. Então, esse processo, eu acho que ele precisa ser questionado, ele precisa ser levantado, porém, eu acho fundamental de que a gente saia do espaço da luta, né? Do espaço do você está tomando o que é meu. Então, por que eu digo que eu prefiro ter um olhar mais belo a respeito disso? Como seria você perceber uma pessoa que você acredita que se apropriou de algo que é seu, vendo nela, na verdade, a capacidade dela de perceber a beleza de algo que sempre te pertenceu? E talvez de fomentar uma coisa que você não conseguiu. Isso, e levar aquela cultura, aquele objeto, aquele signo, a lugares que te foram tomados o acesso lá atrás devido ao preconceito, ao racismo, à exclusão, né? A fomentação da negatividade para isso. Então, eu acho que é legal, que eu penso que é legal a gente olhar para o processo de apropriação não no aspecto de roubo. Não é um roubo intelectual de alguma coisa, mas é a possibilidade da percepção da beleza por uma parcela do mundo, ou da sociedade, ou da população, que não conseguia ver, por questões antropológicas, sociológicas, sociais, de formação e assim por diante. E não tinham essa visão. E hoje essa visão se rasga, ela se abre, né? Quando você diz que majoritariamente hoje, dentro dos terreiros, a maioria é de etnia caucasiana ou etnia branca, por que isso acontece? Porque, primeiro, os orixás não excluem ninguém. Os orixás não são exclusivistas. Os deuses não são exclusivistas. Eles acolhem todas as pessoas. Tanto que as casas de candomblé são aí os centros de referência de acolhimento da população LGBT, da população trans, da população lésbica, né, da população periférica, da população em situações de vulnerabilidade. A casa de candomblé é um grande útero que acolhe todo mundo, porque os deuses acolhem todo mundo. Então, essa parcela branca dentro da casa de candomblé é que ela está descobrindo e percebendo a poesia ancestral de mais de 8.000 anos, chamada orixá. Você sabe que você me traz isso, é muito bonito, né? Gratidão pelo seu ponto de vista. E é tão lindo ouvir isso, gente, porque, né, sobre que esse ponto de vista que os orixás não acolhem todo mundo. Isso é de fato uma verdade, né? Não deu tempo de dizer ainda. Eu sou um homem iniciado para Orixá Oxum, tenho 26, 27 anos, iniciado para Orixá Oxum, a menina dos meus olhos. E em épocas de outrora, que eu estavam fazendo coisas que não era contribuição para minha vida, uns 16 anos atrás, mais ou menos, e eu recebia muito julgamento. As pessoas até... Ninguém tá certo em julgar, né, gente? Mas até estavam certo na época, viu? Porque era cada coisa que eu estava fazendo na minha vida. E eu me lembro que quando eu tinha certeza que eu tinha sido deixado pelos deuses, né? Porque eu não sentia mais energia, eu não ia mais em terreiros, eu não congregava mais da minha fé. E um dia muito específico, eu tive um sonho com o meu orixá. Eu fico até emocionado de lembrar. Eu tive um sonho com o meu orixá, que é Oxum. E ela me tomava nos braços, me abraçava e eu sentia um amor, mas era um amor com zero julgamento. Um amor de mãe, né? Dizem que o amor mais próximo do amor verdadeiro nesse mundo... Quando a gente fala amor de verdadeiro, gente, o amor incondicional. É o amor de uma mãe, né? Pelo um filho. A grande maioria das vezes. Então, foi isso que eu senti. E daquele dia em diante, tudo mudou. De fato, na minha vida. Ele sabe da história. Mas daquele dia, daquele sonho em diante, minha vida mudou. Da água pro vinho, de fato. Como se fosse um ponto de partida pra mudança, sabe? Então, é lindo, assim, de se ver, gente. E eu indico veementemente mais uma vez pra vocês. Vou falar isso outras vezes durante a conversa. Estudem. Tem muita gente boa falando sobre isso na internet, tem muita gente letrada como ele falando sobre isso de uma maneira linda, poética, como as músicas de Maria Bethânia, quando fala de Oxum, quando fala de Ossan, de Ioiá.
é lindo de ouvir, e tem muita poesia, tem muita sabedoria, tem um lugar de muito acolhimento, de zero julgamento, de muita transformação e muita cura. Então eu indico veementemente que você estude um pouco para que você tenha um ponto de vista sobre isso, que pode não ser fixo, porque quando a gente tem um ponto de vista fixo, nada mais é possível. Amado do meu coração, quais foram os principais desafios que você encontrou ao longo do caminho? Eu sei que a gente já falou bastante aqui, mas quais foram os principais aí? Vamos nomear. Vamos lá. Toda jornada ela vai ter obstáculos, né? Os deuses nos ensinam a trazer leveza para a gente superar esses obstáculos, né? A gente transpor as pedras no caminho. A questão é quando a gente se apaixona pela pedra e quer abraçar a pedra. Acontece, hein? Acontece muito. Quem nunca. Cria um relacionamento de amor com a pedra ali e não solta ela de jeito nenhum. Mas vamos lá. O primeiro espaço que eu tive de resistência era o seguinte: o espaço do homem branco entrando dentro de uma religião de matriz africana. Tá. Essa foi a primeira barreira que eu precisei quebrar. Ainda existe muita resistência dentro dos terreiros tradicionais. Eu acho que também a tua idade, que você é bem novo. Isso. Você é um homem muito bonito também, né? Porque as pessoas talvez esperem um homem mais velhinho, né? Mais... Esse paradigma, né? Ou esse estereótipo do pai de santo, né? De uma pessoa séria, de uma pessoa de muita idade, uma pessoa excêntrica, vamos chamar assim, e eu quebro todos esses paradigmas. Sim. Eu sou um homem que vive a vida, né? E tenho o sacerdócio como uma vocação, como um chamado. Letrado, estudou, fez faculdade. Se você pega a evolução dos terreiros de candomblé, né, do próprio candomblé no Brasil, ele vem de uma realidade de pessoas semi-analfabetas ou analfabetas completamente, sim. e se estruturam através de uma hierarquia extremamente rígida. Uma hierarquia que não tem maleabilidade alguma. Então, literalmente, dentro do meio empresarial, a gente chama isso de top-down, né? A porrada que vem de cima para baixo. Aí chega, de repente, uma nova leva de pessoas, e eu me incluo nessa leva, que são pessoas que tiveram mais acesso à informação, porque elas vêm de um lugar de privilégio. Eu não vou dizer que eu não venho de um lugar de privilégio. Nasci em uma família muito bem estruturada, uma família onde todos têm nível superior, onde sempre foi nos provocado de que o conhecimento ninguém nos toma, ninguém nos leva, né, que é o único bem que nós vamos carregar pela vida toda. Dona Tânia, seu Germano, coração! Então, imagina uma figura dessa entrando dentro de uma estrutura religiosa onde as pessoas vão se sentir diminuídas só pela minha própria presença. E não que eu fizesse nenhum movimento para isso. Isso acontece muito até hoje. Isso, não que eu fizesse nenhum movimento para isso, mas era normal gente ouvir, lá vem o riquinho, lá vem o branquinho, lá vem o doutorzinho. Então eu sempre ouvi isso durante a minha caminhada sacerdotal, a minha caminhada dentro dos ritos iniciáticos, até me tornar sacerdote, babalorixá. Então eu acho que esse foi o maior obstáculo a ser rompido. O segundo foi conseguir trazer credibilidade, confiabilidade para a estrutura do candomblé. Por quê? A gente vem de um senso comum, de um inconsciente coletivo de candomblé, onde, primeiro, candomblé é uma coisa do mal. Sim. Né? Todo mundo que está no candomblé vai fazer macumba para você, tá querendo te destruir, quer separar, não sei o quê. E por que a gente tem esse fazer ponto de vista? Por que isso está no inconsciente coletivo como um arquétipo? Porque, infelizmente, vamos pensar assim, né? Infelizmente, em tempos de outrora, as magias realmente eram armas de ataque contra forças de opressão. Então, se foi ensinado lá atrás, no começo da nossa colonização, de que a arma que eu tenho para matar o senhor que me chicoteia, o senhor que mata meu filho, eram os meus orixás através das magias. Então, se faziam as magias para quê? Para eliminar o seu opressor. Que interessante. E isso foi ficando enraizado, e foi criando. Olha, cuidado que aquela pessoa vai fazer uma macumba para destruir você. É macumbeiro, cuidado que ele é macumbeiro. Ó, quando ele for embora da tua casa, faz uma defumação, passa alguma coisa, porque você sabe que ele é da pesada. Quando eu ouvi essa expressão, fulano é da pesada,
né? Então, se fazia muito isso. Existem histórias, e aí a gente não precisa nem ir muito longe, eu estou falando da década de 40, 50 e 60, aqui em São Paulo, onde existiam sacerdotes que, quando tinham rixa com algum outro sacerdote, iam nas festividades dessa outra pessoa, com seus atiorôs, que são pós-ritualísticos, e sopravam esses pós pelo terreno da casa. Para quê? Para que aquela casa financeiramente minguasse e ela fechasse. Então sempre existiu essa luta, essa guerra. E as pessoas de fora vendo isso, o que elas vão criar? Qual que é a consciência que você vai ter? Não há nada de bom ali. Não há como ter nada de bom, por quê? A pessoa da vida não prospera. A pessoa vive na periferia. E a maioria das casas de candomblé, elas são alocadas em periferia. Não por serem de pessoas periféricas, é porque foram jogadas lá. Elas foram empurradas para lá, né? As cidades, os grandes centros, essa fala, amado. elas não suportam e não comportam ver a diferença dentro de si. Então elas expurgam para as periferias, tudo que é diferente. Né? Os quilombos periféricos, as comunidades indígenas, como por exemplo, estão lá no Guarapiranga, lá no extremo da Zona Sul. Por que eu não tenho um centro de cultura indígena na Avenida Paulista, mas eu tenho a Casa do Japão? Uou. É de se questionar isso. Né? É uma grande conquista do povo de candomblé, do povo de santo, como a gente chama, ter, por exemplo, um museu afro dentro do Parque de Ibirapuera, contando toda a trajetória, toda a diáspora, toda a história, toda a contribuição dessa cultura, não só religiosa, mas essa cultura etnológica mesmo, sociológica, antropológica, e que faz parte fundamental, é inerente ao nosso processo brasileiro. Eu concordo. Né? Então, são vários obstáculos que a gente enfrenta, de que a gente transpõe, por quê? Porque existe uma força muito maior que nos impulsiona, que é o orixá. Quando você fala, por exemplo, que você, no processo da tua vida, você não sentia a presença, mas a presença do teu orixá, ela nunca se afastou de você. Você se afastou dela. O orixá nunca se afasta dos seus filhos. Jamais. Já começa que a palavra orixá, ela é a junção de duas palavras. Ori, cabeça, chá, guardião, sentinela, protetor. Então eu tenho minha cabeça, meu ori, ele é tão próspero, ele é tão rico, ele é tão abundante, que um Deus é atribuído para cuidar dele. Um Deus tem uma atribuição de cuidar do meu ori enquanto eu estou vivo. Então, o orixá, ele sempre vai estar conosco, por quê? Porque ele está ligado ao nosso ori, à nossa cabeça. Porém, o nosso ego, as nossas escolhas equivocadas vão nos afastando do orixá. E ele se entristece com isso, porque ele se sente abandonado, deixado de lado. Né? É como se nós falássemos para ele, você não é mais uma contribuição aqui, eu sei andar sozinho, eu consigo andar sozinho. É a síndrome do ninho vazio. Você que está me vendo aí, que é pai, que é mãe, que seus filhos saíram de casa, o orixá ele também, por ser uma energia, uma egrégora, que alguns tiveram vida, na Terra inclusive, eles têm esses sentimentos humanos correlatos, e eles também sentem saudade da gente. Por quê? Porque eles desejam o nosso bem. Imagina, eles receberam uma missão incrível, cuidar de você enquanto você está na Terra. E quando eles estão desempenhando essa função, você escolhe cair fora, se afastar deles, ou negar o apoio e o auxílio deles, isso para eles é impensável. Já que você está falando isso, todo mundo tem um orixá? Mas espera um pouquinho. Peraí, para. Todo mundo tem um orixá, primeira pergunta. Segunda pergunta, quais são os principais orixás e suas características? Tá na tua cabeça isso? Opa, vamos lá. Esse é o meu oráculo, gente. Deixa eu só tomar algo que é muito orixá, viu? Bora lá. Vamos lá, vou repetir a pergunta. Quais são os principais? Todo mundo tem um orixá? Sim. Todo mundo? Todos nós temos um orixá. Se você não é aquela pessoa que é ruim. Se você tem uma cabeça, você tem um orixá. Se você tem um ori, você tem um chá. Isso é fato.
Quem não tem cabeça, então... Quem não tem cabeça é quem... né? Por exemplo, como que chamava aquela rainha da França que foi decapitada? Ah, é verdade. Aquela lá, uma hora o orixá dela abandonou. Rainha de Copas, né? Não, tô não é brincando. Rainha de Copas. Corta a cabeça Maria dela! Antonieta. Maria Antonieta, ele já veio na filosofia e eu já veio no filme do Alice, do País das Maravilhas. Maria Antonieta ficou sem o orixá dela. Mas vamos lá. Sim, todos nós temos um orixá. Esse orixá, ele é nos dado... Uma das coisas, para que vocês percebam e entendam, uma das coisas mais lindas do candomblé é que toda a sua teologia, toda a sua mitologia é narrada através de itãs, de lendas. O que são itãs? Lendas? Itãs são lendas, tá? Itã significa lenda, a tradução é lenda. São histórias que contam as vidas, as passagens e os episódios da vida dos orixás aqui na Terra. Então existe um itã, uma lenda, de que há um deus chamado Ajalá. Esse deus, esse orixá, ele é responsável por moldar com barro o ori, a cabeça de todas as pessoas que vão nascer. E ele coloca, baixem suas barreiras para ouvir isso, tá? Mas a gente falava lá também, Platão falava da vaca cósmica e tá tudo bem, né? Ele falava que a Via Láctea se chama Via Láctea, inclusive, por conta de um espirro de leite da vaca cósmica, mas tudo bem. Você sabia disso? Pois é, dá uma bugada aí. Pois coloca a vaca cósmica, aí você vai entender por que a gente mora na Via Láctea. Então vamos lá. Esse deus coloca esse ori, essa cabeça, em um forno para assar. Quando essa cabeça está pronta, está no ponto, que nem o bolo, ele tira o ori e diz, olha, o ori, por exemplo, o ori de Lele Abdala está pronto para nascer da Dona Maria de Fátima no dia tal. Kini orixá, ele faz essa pergunta. Kini orixá. Quem será o guardião desse ori? Quem vai cuidar? E algum orixá se pronuncia. Fala, olha, eu serei responsável pelo Lele Abdala durante o seu Odulabori, durante o seu destino na Terra, né? Aquilo que foi pré-destinado. E a gente depois pode até falar sobre destino e pré-destino, que é uma diferença bem interessante aqui para a cultura iorubá. Então, nosso ori nasce, vem para a Terra, e esse orixá vai nos acompanhar. Do dia que a gente nasce é o dia que a gente deixa o corpo, que a gente abandona. Então, sim, todos nós temos um orixá. Quais são os orixás principais? Também é legal lembrar aqui de que o panteão africano ele tem mais de 6.900 deuses. Cada tribo, cada etnia tinha o seu Irumale, o seu Eborá, o seu orixá, a sua divindade de culto local. Então o panteão ele é bem vasto. Para o Brasil veio o culto de 21 orixás, que vamos chamá-los de principais. Né? Veio o culto de Exu, que é o orixá do movimento, o orixá da criação da vida, o orixá da prosperidade, o grande transmutador, e ele leva um título lindo chamado de Ojinxé, mensageiro. Exu é o mensageiro entre os mundos. Quando eu estou jogando búzios, por exemplo, que orixá está falando comigo? Apenas Exu. É ele quem conversa comigo no Opon, na mesa de jogo. Gente, tem uma cena muito linda de 85, no máximo 90, mas acho que antevém a 90, de fato. Quando perguntam para a saudosa Elke Maravilha, né, mas o que é aquilo ali na tua casa? Né? Tem um monte de repórter na casa dela. E ela fala Exu, né? Mas ela se empolpa toda assim, né? Toda empoderada para falar Exu. Ah, mas você não tem medo? Ela, medo de Exu? Exu é a própria terra. Como eu vou ter medo de Exu? Exu é o mundo. Exu é tudo que está olhando para dentro da gente. Exu é o meu coração. Cara, aquilo é tão lindo, uma pessoa ter coragem. Coragem mesmo, né? Porque coragem, você imagina, se hoje em dia tem tanto preconceito, agora se imagine na década de 80, né, gente? Sim. Sensacional, tá no YouTube isso. Então, esses cultos que vieram para cá, trazidos de várias etnias, aqui houve uma miscigenação dos cultos, houve uma aglomeração, na verdade. Então, há orixás ou divindades que são Fon, divindades que são Nagô, divindades que são Yorubá, outras que são Djeje, outras que são Banto e assim por diante. Né? Mas aqui, como na senzala foram colocadas todas as etnias juntas, houve então essa forma de agregar o culto dentro de uma única estrutura. Porém, vem então o culto a Exu, o culto a Ogum, que é o orixá da tecnologia, o orixá da inovação e o orixá da guerra. Né? Tanto que o próprio nome dele já diz O, que é a corruptela de Olo, Senhor, Gun,
guerra. Então ele é o senhor da guerra, Ogum ou Ologum. Então veio o culto a Ogum, veio o culto a Oxóssi, o orixá da caça, das matas, da prosperidade. Desculpa, mas vou ter que te cortar novamente. Qual que é a correlação? Você vai ter que terminar Sim. aqui, mas tem alguma correlação que você falou de Ogum? Me lembrei das músicas. Os sambas, Sim. que fazem a correlação de Ogum com São Jorge. Sim. Tem correlação ou nada a ver? Mas pode terminar lá. Vamos lá, vamos lá. Sobre essa associação de Ogum com São Jorge, o que acontece? Esse é um processo de, como que a gente costuma dizer, gente? De sincretismo religioso. As pessoas da senzala, elas não podiam cultuar os seus deuses iorubás, Sim. então eles escondiam os seus ocultás, que são os seus fundamentos, dentro de estátuas de madeira de outros santos católicos. Como, por exemplo, colocaram o ocultá de Oiá, em Ançã, dentro de Santa Bárbara. Então, quando viam eles rezando na língua deles, em Yorubá, para Santa Bárbara, na verdade, estavam fazendo os oriquis para Oiá, para Inhansã, pedindo liberdade, pedindo transformação. Só que os senhores não os castigavam por quê? Estão fazendo novena para Santa Bárbara. Olha isso. Né? Então foi uma forma que os escravizados tinham de manter o seu culto, a sua fé, né? Isso, de manter o seu culto vivo e não serem repreendidos por isso, né? Então, daí vem essa associação com Ogum. Mas é incrível você trazer isso, gente, porque são informações que a gente não vê em outros lugares. Eu não me lembro de ter assistido um podcast com um homem, um babalorixá, ou uma pessoa que seja, que frequente o candomblé, uma mulher, um homem, enfim, falando de uma forma com fácil acesso, com informações tão fáceis para a gente digerir, né? Tão entendíveis, palatáveis, tangíveis, praticamente, como você está trazendo. Então, gratidão por isso, porque está sendo uma aula, eu acredito que para mim e para todo mundo que está assistindo, gente. E é muito legal você falar de São Jorge, porque em uma parte do país, São Jorge é associado, Ogum é associado a São Jorge. Na Bahia, que é o berço do candomblé brasileiro, Ogum se liga a Oxóssi, a outro orixá. Né? Então também existe aí uma regionalização até do próprio sincretismo. Né? Mas existe sim algumas correlações, mas elas são mais antropológicas e mais sociológicas anteriormente a serem teológicas. Não há uma ligação, porque São Jorge era guerreiro, Ogum é guerreiro, por isso que é tudo... Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então veio o culto a Exu, veio o culto a Ogum, o senhor da guerra, da tecnologia, veio o culto a Oxóssi, que é o orixá da prosperidade, e junto com ele veio o orixá Okô, que é o orixá da agricultura, né? Ou seja, aquele que rasga o solo e faz as coisas brotar. Veio Omolu ou Obaluaê, que é a própria terra, ou o Deus Sol, como a gente chama, porque ele tem uma beleza tão grande que a beleza dele ofusca os nossos olhos como a luz do sol. Então, Omolu é o orixá das, entre aspas, doença e da cura. Né? Ele é o orixá que vai cuidar disso. Junto com ele vem Ossan, que é o grande médico dos deuses, chamado de Onixegun, né? Ou seja, ele é um médico, curandeiro, o dono das folhas. Quando você faz... Sabe quando você faz aquele banho de folha gostoso para tomar? É graças à sabedoria deste orixá, chamado Ossan, que nos deu o segredo das folhas. As folhas que são Gum, quentes e fortes, e as folhas que são Heró, frias e apaziguadoras. É ele quem nos traz a consciência a respeito dos banhos, né, dos omierós. Então vem Ossan, vem Oxumaré, que é o orixá do arco-íris, o grande transmutador, aquele que faz a água ir e voltar do céu, criando o ciclo da própria vida e da existência. Junto de Oxumaré vem Nanã, a senhora da sabedoria, né? A mais velha de todas as iabás, de todas as mulheres, a dona do barro, que emprestou a Oxalá o barro para criar o ser humano. Né? Saluba. Então, temos Nanã, junto com Nanã temos Ieuá, que é a deusa da beleza física. Se fala muito da beleza de Oxum, mas a beleza de Oxum ela tem um outro aspecto, tem o aspecto de encanto. A beleza de Ieuá é o resplendor da beleza. A Ieuá é a própria beleza magnetizada. Temos, além de Ieuá, aí temos Oxum, o orixá das águas doces, a dona da fertilidade. Oxum não é a deusa do amor. Já vou trazer polêmica aqui, porque o povo adora falar disso.
povo gosta de uma polêmica, então eu já vou jogar. Oxum não é a deusa do amor. Ela é a deusa do encanto e da fertilidade. Amor, no sentido irrestrito da palavra, amor de paixão, pertence a um outro orixá, Obá. Né? Então, nós temos ali Oxum, temos Oiá, a deusa das tempestades, da transformação, do tudo é para ontem. Quando precisamos de alguma coisa com muita energia, é a Oiá que nós clamamos para que ela traga a ventania da mudança na nossa vida. Temos Obá, que é uma exímia feiticeira, a fundadora de uma sociedade chamada Eleco, que são as mulheres que usam máscara na África e que tem a força dos homens e que os homens temem. Os homens temem as Eleco, né? Ou as Gueledês, como elas são chamadas também. Então, Obá, e essas três, Oxum, Oiá e Obá, esposas de Xangô, não podíamos deixar de falar dele, Xangô, o grande orixá da justiça. Porém, quando a gente fala da justiça de Xangô, a gente fala da imparcialidade da justiça, não da condenação ou da absolvição. A gente fala fazia isso eram os 12 ministros. Os 12 ministros. Xangô carrega 12 ministros, 6 que condenam e 6 que absolvem. E é segundo os votos de observação dos Obás que Xangô profere a sentença. Só que, cuidado, porque o grande executor da justiça não é Xangô, é Exu. Gente, não é lindo demais todas essas histórias, lenda? Porque, para mim, quando fala de lenda, né, parece que é algo ilusório, né? Vem desse lugar que é uma mentirinha, uma historinha para a gente dormir. Para mim é tão real, tudo que... Não sei se é porque eu talvez seja uma pessoa preta, não sei se é isso. Mas a cada história dessa que eu ouço, cada lenda, cada itã desse sobre orixá, sobre criação do mundo e tudo mais, é tudo tão lindo, é tudo tão poético, abarca meu coração de tanto amor, de tanta verdade, de tanta expansividade. Espero que você esteja sentindo o mesmo. Aí vem o culto a Iemanjá, ou Ye-Omo-Ejá, né? A mãe cujos filhos são os peixes, a grande mãe do mundo. Iemanjá é a grande mãe do mundo. Iemanjá é a mãe de todos nós. Tanto que ela leva o título de Ia-Ori, mãe das cabeças. Então ela cuida da cabeça de todo mundo. Iemanjá é quem nos dá equilíbrio, quem nos traz presença, quem nos traz paz e tranquilidade. O acolhimento no colo materno sempre vai vir de Iemanjá. De Iemanjá nós então vamos para Oxoguian, o orixá da lógica, o orixá da estratégia, o orixá que ensinou Ogum a lutar. Ogum fazia ferramentas, só que ele não sabia o que fazer com elas. E Oxoguian, o senhor do Lorogum, da confusão, ensinou a guerrear. Então Oxoguian é esse que vai à frente guerreando, mas não uma luta sanguinária, uma luta para um estado de paz. Oxoguian, o orixá para o qual inclusive eu sou iniciado, é o orixá que luta ou ele instila o caos para criar uma nova ordem, para criar uma nova realidade. Então, às vezes, ele vem com uma paulada pesada na cabeça da gente, para quê? Para que a gente saia do lugar. Então, Oxoguian tem muito essa energia de te tirar da procrastinação, te levar para um outro espaço de consciência e de ação. Oxalá, o grande pai de todos os deuses, né, o orixá mais antigo, o orixá que criou o nosso planeta, criou o ser humano, na verdade, quem cria o planeta é Odudua. Isso é uma lenda que em um outro momento eu posso contar para vocês, a lenda de Odudua, quando Oxalá perde o direito de criar o planeta, mas em reparação o Olodumare, o Deus Supremo, dá a Oxalá o poder de criar o ser humano. Então Oxalá é o pai de todos nós. E outros orixás que também vieram para cá, como por exemplo Iroko. Iroko é a grande árvore sagrada que liga a terra aos céus. E nós acreditamos que é através da copa do Iroko que os deuses descem para nos visitar. E os nossos ancestrais voltam para o Itunlá, voltam para o céu, para o Orum, né, para a sua casa ancestral. Tá faltando um aí, hein? Tá faltando um orixá ainda. Eu falei de Oxi. Logum Edé. Logum Edé, verdade. Logum Edé é um orixá importantíssimo dentro do culto. Aqui no Brasil, ele teve foi dado a ele uma característica de culto diferente do culto que é na África, né? Aquele associado ao orixá Oxum e ao orixá Odé, ao orixá Oxóssi, sendo filho desses deuses, porém, originalmente na cidade de Edé, na Nigéria, né? Na região de Ilechá, no estado de Ilechá,
Logoedé é cultuado como filho de Ogum e Oyá. Né? Lá ele tem uma outra característica, ele é um guerreiro, ele é sanguinário, ele é nervosão, e aqui ele é uma criança, um menino doce, delicado, o príncipe do candomblé, o príncipe dos orixás. Por que ele leva esse título? Porque ele é bom de lábia, gente. E o povo de Logoedé é muito bom de lábia também. Eles conseguem tudo o que eles querem aqui, ó, no chavequinho. Tá? No chavequinho. Eu acho que então, o Jeff é de Logoedé. Percebeu o que a pessoa... gente, pra quem tá assistindo aqui, ó. Ah, o Jeff é de Airá. Ah, faltou Airá, verdade. Muito! Airá. Mas deixa eu terminar. O Jeff, gente, pra quem não sabe quem é o nosso produtor aqui, né? Tá ali. E ele tem uma lábia, uma cara, que eu vou te falar, ele é de Logoedé. Um dia você vai conhecer, você vai ver. E falta Airá também, né? Falta Airá. Airá é o grande general das tropas de Xangô. Né? Aqui no Brasil se associou o culto ao culto de Oió, essa família de Xangô, né? A família de Oió, porém, Airá ele tem uma característica à parte. Airá ele vem de uma outra região da África chamada Savé, ele era rei em Savé, e ele vem a convite de Xangô para liderar as suas tropas para a expansão do Império de Oió. Airá não é Xangô, hein, gente? Airá não é Xangô. Airá não é Xangô, Airá não é Xangô. Xangô é Xangô, Airá é Airá. Tanto que Xangô, no seu culto, por exemplo, leva uma substância que é o azeite de dendê, em demasia, chamado epopupá, e Airá não tolera o epopupá. Não se coloca epopupá no culto desse orixá, ou azeite de dendê. Então, Airá, ele leva o título de Cancanfô, que significa general. Né? Ele é o braço direito, o homem de confiança de Xangô, a quem Xangô entrega a responsabilidade de ir e conquistar. E Xangô, como um bom rei que era, só chegava para tomar posse. Exatamente. É engraçado quando a gente fala isso, né? Porque o que aconteceu no Brasil? Candomblé, é só no Brasil. Sim. Por quê? Porque aqui a gente fez uma misturinha, aquela misturinha gostosa que tem no Brasil. Então, as coisas ficaram diferentes aqui, que só tem aqui. Dessa forma é só aqui. Na África é outra coisa. Sim. Não vamos dizer que, conheci Candomblé através dos livros do Pierre Verger. Maravilhoso, gente. Mas ali é outra coisa. Candomblé aqui do Brasil é algo que foi criado aqui, que a gente abrasileirou, a gente deixou com o nosso jeito, com o nosso olhar, com o nosso afago, com aquilo que era mais leve pra gente e tá prosperando pra muita gente. Uma coisa interessante também quando ele fala sobre Airá não é Xangô, é que talvez se vocês conheçam um pouco de Candomblé, já devem ter ouvido falar de Oxum Opará, né? Opará é um outro santo. Oxum é uma coisa, Opará é um outro santo, que diziam até que fazia parte da família de Obá. Então é bem interessante a gente saber e ter essa perspectiva e essa ótica, né, essa percepção que Candomblé não tem nada a ver com o que eles fazem na África. Não. Na África é outra coisa, o que a gente faz aqui é Candomblé, que é uma coisa que meio que, não é que a gente criou, mas a gente adaptou para nossa realidade, que a gente só faz aqui, não faz em nenhum outro lugar. Na África, o culto ao orixá, ele é chamado de Ixexelabá. O Ixexelabá, ele vai dizer tudo o que é tradicional. A expressão Ixexelabá significa o antigo, o culto antigo, a tradição antiga. Então lá se continua praticando o Ixexelabá, né? O culto ancestral aos orixás, como é feito há 6.000, 7.000 anos. Tem um outro também bem famoso que eles fazem lá fora, na Colômbia. A santeria em Cuba. Santeria em Cuba. Gente, santeria eu acho a coisa mais bonita do mundo. Isso. Nunca fui, nunca vi, mas já vi vários vídeos, aí depois você pode jogar no YouTube, é tão bonito de ver. A gente também precisa desmistificar, né? Falam lá que, meu Deus, que eles estão cultuando o Papa Legba, não sei nem se de fato é isso. Então, mas olha que interessante. Papa Legba nada mais é do que Exu, a mesma energia que nós cultuamos aqui. Uou. É a mesma energia. Leba significa, é um dos nomes de Exu. Quando eu era mais novo, quando eu estava prestes a fazer santos, tinha uns 15 anos de idade, fiz santos com 16 anos, né? E eu ouvi essa palavra, eu morria de medo desse nome. Leba? Papa Legba, eu morria de medo. Então, é a mesma frequência, a mesma energia. O que acontece? Todo culto que se estrutura em uma região diferente da sua diáspora, ou seja, da sua origem, ele vai se aculturar, ele vai se acomodar e ele vai se naturalizar segundo a realidade daquela população. Então, na região de Cuba, quando o candomblé ou o Ixexelabá, o culto ao orixá, chegou, né, para as plantações de cana e de beterraba lá em Cuba, ele se aculturou com a cultura o quê? Latina, lembrando que Cuba
é uma colonização espanhola e nós somos uma colonização portuguesa. Então, o pensamento espanhol é diferente do pensamento português nas suas colônias. Então, ele foi se alimentar a partir disso. E lá, assim como no Brasil, os escravizados se utilizavam de magias, principalmente de Leba, de Exu, para atacar os seus senhores de engenho. Então, criou-se essa imagem de uma entidade, de um ser trevoso, digamos assim. Né? Eu gosto muito, por exemplo, de falar de Exu, por quê? Para desmistificar essa imagem que se tem de um orixá tão rico e tão poderoso. Exatamente. E tão fundamental para a gente dentro de qualquer mecânica energética. Exu é o próprio movimento. Né? Não, o que fizeram com essa entidade foi um vilipêndio com a energia da própria frequência. Por que eu digo isso? Imagina, chega lá, vem no navio um monte de seres humanos que são considerados sem alma, desanimados, né? Os escravizados eram chamados de desanimados, por quê? Sem ânima, sem alma. Do que o André tá falando aqui, gente? Do que o pai André tá falando aqui? Caso você não saiba, dá um Google aí pra dar essa pesquisadinha. Lembra que ignorância é aquele que ignora o fato, não é o burro? Então bora lá, dá uma gogada. Do que ele tá falando? Ele tá falando que nessa época, né, dos homens escravizados, os meus ancestrais, os homens brancos diziam que a gente não tinha alma. Por isso que a gente foi escravizado, entendeu? Não é porque eram humanos e, sei lá, vermelhos, amarelos. As pessoas pretas não tinham alma. Assim como os fato. índios. Isso, assim como os índios. Eram animais. De verdade, a gente não podia sentir. A gente era brutalizado, enfim, mil questões. Então, por isso que ele está falando que não tinham alma. Eles acreditavam nisso de fato. Sim. Porque a igreja trouxe isso. Não tenho nada contra a igreja. Mas é o que aconteceu. Sim. A igreja trouxe isso. Isso está documentado durante anos, éons de tempo, séculos de tempo. Acreditava-se que a pessoa preta não tinha alma. Então chega essa leva de seres desanimados, né, ou sem alma, trazendo um culto a uma entidade que gosta de bebida, que gosta de dança, que gosta de festa, que gosta de sexo, porque sexo é vida, é procriação. Só pode ser associado ao quê? Ao capiroto, ao coisa ruim. Certeza. Por quê? Em um pensamento católico, apostólico, romano, colonialista de 1500, tudo que não é punição, tudo que não é contrição, tudo que não é arrependimento, tudo que não é culpa e tudo que não é religioso ou alinhado com o pensamento canônico, tá fora da curva. E essa demonização que existe tão grande também em torno do sexo, né? Sim. Em torno da alegria, em torno da diversão. Você percebe que isso ainda existe muito forte nos dias de hoje? Quanto a gente demoniza pessoas que são hipersexualizadas, pessoas que gostam disso, pessoas que falam sobre isso, ainda é um tabu. Sim. É um tabu muito grande falar sobre isso na televisão, é um tabu filme sobre isso, é um tabu a gente conversar sobre isso. Nós gravamos um podcast há um ano mais ou menos falando sobre Tantra. Podcast lindo, sensacional, profundo, gente, Tantra. A gente não estava falando de massagem Tantra, que é uma outra coisa que fizeram no Brasil. A gente estava falando de Tantra, raiz. E a gente nunca conseguiu fazer um impulsionamento nos vídeos. Porque tem essa opção no Instagram, né? Você faz um corte ali do Reels e tal, você pode impulsionar para que mais pessoas vejam. Todos os vídeos que a gente está falando de Tantra de uma forma espiritual, bonita, profunda, nada com cunho sexuoso, sexual. Sexuoso é ótimo. A gente conseguiu fazer impulsionamento, porque já existe também um preconceito algorítmico. Olha isso. Percebe como a camada está muito mais embaixo? É muito profundo esse assunto, gente. Super. Porque vai muito para outros lugares. Agora vamos falar sobre tradições e práticas. Vamos lá. Quais são as principais oferendas do candomblé e quais são os seus significados? O candomblé ele tem várias mecânicas, Lelê, e você que está nos assistindo. Não existe receita pronta. Existe um conhecer, uma sabedoria ancestral pela qual você se baseia ou se direciona. Ótimo você trazer isso. Não existe receita pronta. Então significa que isso não está no YouTube. Você não vai jogar lá como ficar bem com a minha cabeça. Você vai ter lá uma receita ou no Google. A única pessoa que pode fazer isso por você é uma pessoa iniciada ou um babalorixá. Ok? Exatamente. Tá. A gente ia chegar até nesse ponto porque essa era digital, essa era da informação, ela é muito importante. Ela é fundamental porque
a gente deixa de ser ignorante, a gente tem acesso à informação. Porém, a gente precisa olhar com muito cuidado a informação que a gente recebe e como a gente lida com ela. Porque quando a gente fala de mecânica de candomblé, a gente está fazendo um deslocamento energético extremamente profundo. A gente está mexendo em estruturas seculares. A gente está mexendo em estruturas ancestrais ali. E se você não tem um preparo energético, uma musculatura energética para lidar com aquilo, vai dar ruim. E eu não gosto de ir para esse lugar, gente, dessa política do medo, conspiracional. Eu não gosto muito desse tipo de fala, né, que eu vou trazer aqui agora, mas eu vou passar rapidinho só. Tem muita gente que não entende, né, mas eu sempre treino para olhar com os olhos do amor. Qual que é o meu ponto de vista? As pessoas que não entendem sobre isso, que estão fazendo tratamento em outras pessoas, ou que estão falando sobre isso em lives, na internet, em podcast, de uma forma errônea, eu não acho que elas estão fazendo aquilo por maldade. Eu acho que é o que elas entenderam sobre aquilo. Percebe? Sim. Então vamos treinar também esse olhar mais amoroso em relação às pessoas. Não é que aquela pessoa quer te fazer mal, ou aquela pessoa que você jogou um búzios, que você jogou um tarô, que fez ali um trabalho de saúde para você, que não deu em nada. Não é que ela é uma charlatã. Meu ponto de vista é, ela fez o que ela podia com o que ela tinha. Para isso, gente, eu sempre indico muito que você vá por indicação. Vá por indicação. Um amigo seu foi, uma colega sua foi, seu vizinho. Alguém foi lá, conhece o trabalho da pessoa, validou o trabalho daquela pessoa, vá. Né? O meu ponto de vista é esse, indicações, gente. Agora aí de olho fechado, sem conhecer, sem saber quem é e tudo mais, pra, sei lá, eu acho desafiador. O sacerdote, quando ele recebe o sacerdócio, ele é convidado a viver sobre uma regra, um código de conduta, que é chamado de Iwapelê. O Iwapelê significa bom caráter. Então, assim, o sacerdote, quando ele vive integralmente, de verdade, quando o sacerdócio dele é verdadeiro para ele, ele segue as normas e as condutas do Iwapelê. Do Iwapelê. Aquele que acaba de falar já veio todo, fez uma confusão aqui, o Iwapelê. E uma das regras, ou dos chamados desse código de conduta sacerdotal vai dizer o seguinte: um sacerdote nunca critica outro sacerdote. Isso é lindo. Isso é lindo. O sacerdote não mente e não engana. O sacerdote deve receber pelo seu trabalho. Sim. O sacerdote faz tudo o que é possível dentro da sua realidade. Então são várias normas e regras que assim a gente precisa manter a observância sobre aquilo o tempo inteiro. Trouxe um ponto sensacional também. Já percebeu, amores, como a gente tem um ponto de vista do que é espiritual, do que é energético, não deve ser pago? Por que as pessoas têm tanto ponto de vista, Pai André, sobre os preços do candomblé? Por que as pessoas têm dificuldade de pagar pelo que é espiritual? Porque elas têm o ponto de vista de que se é um dom, você não pode cobrar por isso. Traz clareza pra gente sobre esse assunto e ligando com esse ponto de que é de fato uma profissão, é a sua profissão. Sim, vamos lá. O que acontece? Quando você vai fazer algum tipo de trabalho ou movimentação energética, até linkando com a pergunta anterior, né, quais são as práticas que a gente tem, existe ebó, que é uma limpeza energética de um campo, existe ipexé, que é para tratar uma questão específica, você tem etutu, que é uma forma de apaziguar uma energia mais densa e negativa, você tem bori, que é dar comida para a sua cabeça, para trazer equilíbrio e presença, e assim por diante. Há uma infinidade de mecânicas e quem define qual que é o remédio ou tratamento para aquela questão energética é o jogo de búzios. Não há outra forma, tá, de se acessar. É do teu cabeção, não é do cabeção. Pensei, tá. Por isso existe o oráculo. O oráculo é o nosso orientador. Ele é o nosso conselheiro. É ele quem vai nos dar a rota e a direção do que é e do que fazer para mudar. Né? Então é sempre o jogo de búzios que vai trazer isso. Agora, com relação aos valores, por exemplo, primeiro a gente precisa entender de que o candomblé, todas as mecânicas do candomblé estão alicerçadas basicamente em alimentos. Alimentos e pós, que nós chamamos de ati-orô, que são os pós ritualísticos. A maioria desses pós ou desses atis, eles não são feitos aqui, eles são trazidos por babalaôs da África, da Nigéria, de Gana, wherever.
da África. E são receitas ancestrais que não são passadas para os sacerdotes daqui. Nós confiamos na eficácia por quê? Porque nós usamos e funciona. Né? É um empirismo aqui. Então, tanto que você tem que ter sempre uma boa fonte dos seus artigos religiosos para que o ebó ou a mecânica seja efetiva e funcione de verdade. Né? Não usando na torta à direita assim sem saber o que está fazendo. Então, você já tem um custo agregado fixo relativamente alto. Fora que o sacerdote, quando ele vai cozinhar, por exemplo, um ebó, vamos falar de ebó, que é uma limpeza, ele vai ficar uma média de 4 a 6 horas na cozinha, cozinhando, rezando e ativando cada elemento do seu ebó. Então, o que você está pagando, na verdade, é o trabalho ou o tempo. Nessa vida, nós vendemos tempo por dinheiro. Todo mundo, inclusive você. Você vende o teu tempo por dinheiro. Então, por que que o sacerdote tem que dar o tempo dele e não receber nada em troca? Palmas cenográficas. Né? Por quê? Faz palma aí, ô Sérgio. Jeff. O Jeff. É muito louco, assim, chega a ser para mim um pouco insano, que ninguém questiona o salário do pastor. Ninguém. Ninguém questiona o salário do padre. Você sabia que padre recebe salário? Você sabia que padre se aposenta? Tem aposentadoria do governo? Por que que o sacerdote, o pai de santo, a mãe de santo, o líder lá de um templo de Umbanda, ele tem que viver da misericórdia e da graça? Você acha que volta pro mesmo lugar, o lugar periférico, o lugar do negro? Você acha que volta tudo pro mesmo lugar? Tá tudo enraizado lá, Lelê. Tá. Tá tudo enraizado lá. É o sistema da meritocracia, né? Onde o branco, o cristão, católico, protestante, seja lá o que for, merece aquilo porque ele está dedicando a vida a Deus. E o pai de santo está dedicando a vida para quem? Para deuses. E mais do que para deuses, para mudar a tua vida. Quanto vale tua vida? Quanto vale teu bem-estar para você? Quanto vale você sair de uma situação, muitas vezes de Arum, que é doença, para o estado de Aió, que é felicidade e saúde, Abafu e Lerá, que são espaços ou vibrações, frequências de plenitude do seu corpo físico e do seu corpo energético. Então se questiona. Quando você for questionar, por exemplo, ou se questionar, julgar o valor que um sacerdote está cobrando por uma mecânica, perceba que tem material, perceba que tem tempo e perceba que tem algo que é fundamental, o valor. Não é verdade? O valor. E, gente, eu posso falar com propriedade de causa, propriedade de causa? Propriedade de causa, porque não disse aqui, para quem não sabe, nós somos casados há 12 anos. A empresa Caminho Sagrado Terapias é nossa e eu estou do lado dele, eu vejo a transformação. Eu tenho a minha parte, né, com o que eu faço, com as minhas terapias, com os cursos e tudo mais, e eu vejo a transformação que ele faz na vida das pessoas. É sensacional, do fundo do meu coração, assim. Eu acho que eu nunca teve, não me lembro de ter um caso de uma pessoa que falou, não deu certo. Deu ruim e tal. São pessoas que vão lá, que chegam num lugar, assim, energético, vibracional, extremamente abaladas por N questões, né? Por N possibilidades, e as possibilidades, as infinitas possibilidades estão sempre disponíveis a partir do oráculo. Então é lindo. Se você tiver oportunidade, se você estiver passando por alguma coisa que for pesado na sua realidade, se você estiver sem luz, não vendo a luz, né, para algum momento de dor, se você estiver passando pelo lado escuro da alma, né, pela noite escura da alma, que a gente chama em terapia holística, são esses momentos de depressão, de tristeza, de muito sofrimento. Eu indico veementemente que você procure uma pessoa que seja séria. Quando eu falo de gente séria, que seja uma pessoa idônea, que você confia, ou o André, ou alguma pessoa que você tenha ouvido falar e tudo mais, porque realmente as benesses estão aí, gente, as magias estão aí. A gente só precisa voltar a crer. É lindo demais e é profundo demais tudo o que pode acontecer mediante a tua fé. A ferramenta vai ser linda? Claro que a ferramenta vai ser linda e potente, mas também ela vai ter que ser concomitante com a tua fé, né? Sim. Eu não sei se você já assistiu, você que está aí nos assistindo, uma série chamada The Chosen. A gente fala muito sobre ela. E essa série está na Netflix, né? Conta a história de Jesus. É como se fosse a história de Jesus sobre a versão dele, né? Sobre a ótica dele.
Tem uma cena muito bonita. É spoiler isso aqui, tá? Tem uma cena muito bonita lá da terceira temporada, se não me engano, se não me falha a memória. É da terceira temporada, sim. Uma mulher, é bíblico, né? Uma mulher, ela sangrava. Ela teve um problema na menstruação, e ela começou a sangrar com 20 anos, dos 20 até os 34, assim. 14 anos sangrando, ininterruptamente. E aí, ela ouve uma história sobre Jesus, né? Sobre um homem que estava curando pessoas de distintas coisas, de infinitos problemas e tudo mais. E essa mulher, ela tinha muita fé. Mas era um tipo de fé, bebê, que é assim, você chora. É o episódio mais lindo pra mim de todos, é esse. Chorei que nem criança. Eu também não precisava de muito pra fazer eu chorar não, viu? E aí, gente, tô lá assistindo o episódio, e aí até que ela chega no lugar que Jesus tá passando, assim, né? Um monte de gente, ele já tava bem famoso na época. Mas super humanizado, super humilde e tal. Passando pelas pessoas, e todo mundo querendo falar com ele e tal, e ele não tinha tempo. Ele estava vindo fazer uma cura. E ela falou com os apóstolos assim, olha só, eu só preciso tocar num pedaço de pano da roupa dele, é só isso. E os apóstolos falaram, não é assim. Né? Não é assim que acontece. Tem uma conversa, tem um toque, tem tal... Ela falou, não, eu sinto aqui. Eu só preciso tocar num pedaço de pano da roupa dele. Até que ela vê ele passando, como eu disse, tal, ela se joga no meio do chão, gente, porque era uma multidão. E ela vai passando entre as pernas das pessoas, até que ela toca um pedaço de pano da roupa dele. E ele sente isso. E ele para tudo, ele fala, quem tocou em mim? Até parece que ele tá, né, irritado, nervoso, mas não era isso, porque foi uma coisa muito diferente até pra ele. Ele, quem tocou em mim? Quem tocou em mim? Todo mundo fica em silêncio, ele vira, tá ela caída no chão. E aí ele fala que tinha saído um pedaço da energia de Deus dele, que ele nunca tinha visto uma fé tão forte daquela. E ninguém ensinou isso para ela. Isso é fé. Eu tô falando isso, me lembrei dessa história, porque isso é fé. Né? A gente às vezes fica procurando uma ferramenta, vai para outra, jogo de búzios, vai pro tarô, vai receber uma terapia holística, vai não sei aonde, vai no curandeiro, não sei o quê. Mas cadê sua fé? Você ainda está procurando uma coisa fora. É bom ter uma ferramenta, mas você precisa da tua coragem também. A tua coragem é a tua fé. Não esquece disso. Amor do coração. Tá, você falou de todas as ferramentas aí, sim. Por que elas servem, né? Beleza. Agora eu quero saber uma coisa muito importante, que a gente está falando tanto aqui de oráculo. Como que o jogo de búzio pode nos ajudar a orientar as nossas escolhas? Olha, essa pergunta é muito pertinente, te agradeço por ter feito ela, para a gente primeiro desmistificar muito sobre o jogo de búzios. A maioria das pessoas, elas têm medo de se consultar, né, ou de ir a um sacerdote, que é a pessoa capacitada e habilitada e treinada para isso, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com os lugares que a gente frequenta. Aqui é um alerta para vocês, meus amores. O jogo de búzios, ele traz uma grande responsabilidade. Somente pessoas que foram preparadas e tiveram os seus ritos apropriados feitos são olhadores ou detêm a visão sobre o oráculo. Eu acho importante essa fala tua, mas não tem como a pessoa saber, né? Não tem como falar assim, ó, eu vou jogar com você, mas me dá seu diploma? Por isso que é importante a indicação. Tá? Ou então pesquisar bastante sobre aquela pessoa, né? A informação está toda disponível aí, todo mundo sabe, né? Principalmente dentro do candomblé, meus amores. Todo mundo sabe quem é teu pai de santo, tua mãe de santo, seu irmão de santo, todo mundo se conhece. O candomblé ele é uma religião... Ele é um sistema muito ligado, sim. Tá? De todas as ramificações. Então, o jogo de búzios, eu brinco bastante que eu falo, pelo menos comigo, tá, meus amores? É uma conversa de botequim sem direito a cerveja. Tá. Por que eu falo isso? Eu trago a leveza para o oráculo. Ele é um amigo, ele é meu melhor amigo, ele é meu orientador. Ele vai contar para mim o que está acontecendo com aquele consulente, com o campo odônico dele, que é o campo eletromagnético, vórtex criativo, aura. E ele não está falando de destino, né? Não. Ele está falando de probabilidades futuras. De possibilidades. Possibilidades, porque se fosse destino, não tinha o que fazer, uai. Sim. Jogou lá, um exemplo, você vai engravidar. Acabou. Só que se o jogo de búzios te falar que você vai engravidar, uai, né? Você vai usar camisinha, vai usar ali um negócio, um remedinho, um DIU, então não vai, né? Fazer lá, né, aquelas coisas lá.
Não fazer, não, tem que fazer, gente. Tem que fazer. Eu sei, tô falando de possibilidade. Energia da vida. Eu tô achando uma forma pra falar que vai ficar pesado. Mas vamos lá. Então o jogo ele é um grande amigo, um grande conselheiro, um orientador que vai nos falar de possibilidades. Por que que os deuses, né, e um deus específico, que é o deus da adivinhação, né, que é o Urumilaifa, é o deus da adivinhação, por que que ele nos deixou um instrumento para direcionar a nossa vida, ou a nossa escolha? Porque para a teologia, para o pensamento Yorubá, de Xexelabá, o nosso destino ele é mutável a partir de cada escolha que a gente faz. Então, se eu tenho a capacidade de contemplar uma possibilidade ou uma dificuldade, uma questão futura, eu consigo fazer uma escolha diferente, o quê? E desviar o meu caminho, né? É como se o jogo me avisasse, amanhã você vai tropeçar numa pedra. Amanhã, quando você sair, você vai olhar melhor para o chão, para que você não tropece na pedra. Incrível. Então é essa a consciência que o jogo nos traz. Ele vai trazer uma realidade do momento, do hoje, do agora, que é a leitura do campo único, para entender o que está acontecendo, quais são as energias e polaridades que estão magnetizando as situações para a vida daquela pessoa, como despolarizar isso, ou como neutralizar esse campo e deixá-lo só no positivo vibrando, e o que nos espera a partir da mudança frequencial. Né? O que eu tenho no futuro próximo, perto de mim. Então, o jogo ele vai realmente nos orientar, e é ele quem vai nos dizer qual mecânica utilizar. É só através do jogo de búzios que você vai saber ser orixá. Não me venha, meu amor, meus amores, corações da minha vida. Não é puxar sardinha para quem é oraculista, não, mas vamos lá. Não se descobre ou não se aponta orixá por intuição, por percepção, por você parece ser por mediunidade. Não, não. Orixá se aponta apenas através do Erin de Logum, que é o nome Yorubá do jogo de búzios. Outra coisa interessante, jogo de búzios só joga quem é iniciado para orixá. Não me venha falar que essas pessoas que não fizeram o orixá, que não fizeram santos, joga búzios. A gente vê um monte de gente por aí. Tá tudo bem, tô respeitando tudo, tá tudo certo, mas isso não existe, tá? Uma pessoa que joga búzios, ela é iniciada e ela tem pelo menos seus 7 anos de idade tomado, com as suas obrigações tomadas. Beleza? Não me venha falar que você nasceu feito, que você... eu nasci feito! Eu já ouvi cada história, Lelê, cada história. Eu tenho a consciência disso que eu estudei. Meu mentor me trouxe. Para, gente. Para, não, o candomblé não é assim. Eu entendo de que há leitores de campo energético, há leitores de informação psíquica, tudo isso existe, gente. Eu não sou só pai de santo, não sou só sacerdote, babalorixá, sou terapeuta energético vibracional. E eu sei que tudo isso existe e funciona. Porém, mecânicas específicas requerem ferramentas específicas. Você não vai construir, por exemplo, você não vai tirar um prego da parede com uma chave de fenda. Você vai precisar de uma cabeça de martelo. E você não vai rosquear um parafuso na madeira utilizando um martelo. Você não vai fazer tantra com os búzios. Não. Vai pegar lá nas pirocas lá. Não adianta. Né? Olha. Mas não é? Não, não pode. Então, meus amores, o oráculo, ele precisa ser manipulado por pessoas que são capacitadas e habilitadas por ele. Por quê? Existe o lado místico ou energético do jogo? Sim, porque ele é um leitor de campo. E existe um Deus, como eu falei para vocês, Exu, que está se comunicando comigo, o leitor, o tempo inteiro, trazendo os recados dos deuses. Né? Então não é, Iemanjá está dizendo, não é Iemanjá que está dizendo. Exu me diz, Iemanjá pediu para dizer que. Ogum está dizendo o quê? Mas quem está se comunicando comigo é o Ojixé. É o comunicador, é Exu que está ali comigo o tempo inteiro, trazendo a informação, rompendo a linearidade de tempo e espaço e me trazendo informação. Então, o jogo, ele vai se comunicar com o nosso campo se comunica com ele, porém, o campo tem que ter vulnerabilidade. Né? Eu gosto muito porque eu já atendi mais de 20 mil pessoas, acho que nesses 20 anos. Bem mais que isso. E eu já peguei pessoas com um campo extremamente resistente. E que Exu me deu uma informação e que eu quebrei o campo dela. Uma única informação que não teria como ninguém saber, porque isso estava
mais íntimo do íntimo Quando do a íntimo gente dela. fala de quebrar o campo, amores, é trazer uma informação que desmonta aquela invulnerabilidade que a pessoa Aquela tava. resistência, né? Aquela resistência, né? Por exemplo, você estava super duvidoso quanto ao meu trabalho, eu jogo búzios. A primeira, segunda coisa que eu te falo é uma coisa que não tem como ninguém saber. Talvez você não tenha dito nem pra ninguém. Sim. Você tende a baixar as barreiras para receber disso. de mim de uma outra forma, né? Querendo dizer, né? Não é um charlatão que tá ali, é uma pessoa que de fato entende daquela manipulação da energia e vai me trazer alguma coisa que vai ser contribuição na minha vida. Então, amores, a gente já entendeu bastante coisa aqui. Entendemos que não dá para você jogar búzios com uma pessoa que não foi iniciada. Não dá para você jogar búzios através de outra coisa. Não se joga búzios em lugares abertos. Se tiver uma pessoa jogando... Não estou falando mal de ninguém, a gente está falando da tradição, tá? Tradição é assim e ponto. As pessoas que jogam búzios, sei lá, na rua, viadutos, praças, e aí tá lá uma plaquinha lá, sai fora. Uma dica que eu Nem vou... é o orixá que responde ali, tá? Vou trazer uma dica importante para vocês a respeito dessas mecânicas do jogo. Primeiro, se algum sacerdote ou sacerdotisa disser para você de que você é obrigado a fazer o que o jogo determina, levante e vá embora. O jogo, ele nos propõe soluções, ele nos recomenda melhorias, ele não nos obriga às melhorias. Porque a gente faz igual a Cariúcha, ninguém é obrigado a Ninguém nada. é obrigado a nada. Esse negócio de obrigação, gente, pesa. Hein? Lembre-se de que orixá não pune, orixá não castiga, orixá não julga, orixá não cobra. Que leve Então, você falar isso. Se alguma pessoa, você for jogar com alguém, e esse lindo ser aí disser assim, é cobrança do santo... E, infelizmente, a grande maioria das pessoas que não tem retórica para conseguir... Usa isso. Angariar, né, entre aspas... Sim, aliciar você, né? Aquela pessoa ali, ele vai usar da política do medo. Se você não fizer, você vai de arrasta para cima. Né? Porém, o que eu costumo sempre dizer? Não adianta você também ter uma questão, sentar numa mesa de jogo e não querer praticar a solução para aquilo. Né? Por quê? De que adianta você ter resposta para a tua pergunta se você não quer solução para o teu problema? Uou! Não, fala de novo essa frase, por favor. Porque, qual o sentido de você querer respostas para as tuas perguntas e não querer a solução das tuas questões ou dos seus problemas? Quando uma pessoa senta numa mesa de jogo comigo, nós estamos buscando alternativas de soluções para mudar uma realidade. É a mesma coisa, você vai ao médico para quê? Para saber o que você tem ou para se curar? Estou perguntando para você mesmo. Quando você está com uma dor e você vai ao médico, você vai para quê? Para saber o que você tem ou para se curar? Eu, quando procuro um médico, eu vou para me curar. Eu não quero saber o que eu tenho, eu só quero me livrar daquela dor. Eu só quero estar bem, pleno, com saúde plena. Então, claro que a informação de saber o que se tem faz parte do processo da cura. Quando uma pessoa joga, ela recebe uma informação. É como se eu estivesse lendo os teus exames. Eu sou o médico e eu estou lendo teus exames. E eu vou detectar através das informações qual que é o, aspas, mal que te aflige, energético. E o jogo vai nos orientar. Faça tal tratamento. Tome tal coisa, faça tal banho, faça isso, faça aquilo outro. Só que é você quem tem o poder de escolha se você quer fazer ou não. O médico tem a mesma função que eu. Quando o médico detecta qual que é a patologia manifestada no teu corpo, ele sabe qual medicação que ele vai te passar. Só que ele não vai todos os dias, de 12 em 12 horas, na tua casa, colocar o comprimido na tua boca. Se você não tem a escolha de passar na farmácia, pegar o teu remédio, colocar o seu alarme lá e de 12 em 12 horas tomar o seu remédio, você não vai se curar. Pode até se curar daqui 6 meses, daqui 1 ano, ou aquilo pode se complicar. E em vez de você precisar tomar, às vezes, uma aspirina, você precisa tomar uma morfina, porque aquilo já se cristalizou de tal forma no teu campo e no teu corpo, que aquilo que você poderia ter feito lá atrás, quando te foi informado, não funcione mais. Seja algo mais profundo. Captou essa? Olha eu fazendo a cara de Chaves. Então, meus amores, quando vocês entendeu, né? procurarem, né, ou escolherem receber das informações de uma mesa de jogo, estejam dispostos a buscar soluções,
não informações. Sensacional. Amado do meu coração, eu queria saber agora de desafios e futuro. O que você gostaria que as pessoas soubessem, ou percebessem, entendessem melhor sobre o candomblé? De tudo que a gente falou aqui, tem alguma coisa que a gente ainda não disse que você gostaria que as pessoas soubessem, entendessem ou percebessem sobre o candomblé? Primeiro, de que todas as pessoas entendam e vejam e percebam a beleza do candomblé. Quebrar o preconceito, tirar da mente, eliminar da mente do senso comum essa ideia de que o candomblé é uma religião que faz mal para as pessoas. Quem faz mal para as pessoas são as próprias pessoas, não é o candomblé. Em momento algum, os deuses vão compactuar com as nossas definições do que é bom para nós. São pessoas, eu vou colocar aqui essa palavra para trazer clareza para vocês de uma forma didática, pessoas de caráter duvidoso que infelizmente maculam a imagem do candomblé e dos deuses, né? Porque algum é o demônio, que nem eu vi uma frase aí das redes sociais esse dia, só Jesus expulsa o tranca-rua das pessoas. Ok. Ludmilla! Ok, meu amor, é uma escolha... Você que disse isso, não é linda? É uma escolha sua, é um processo de intolerância religiosa, né? Tá pregando aí o segregacionismo, né? A alienação... Em uma semana já veio a Anitta maravilhosa com o clipe Aceita! E muito louco, porque você, entre aspas, esculhambando a sua própria ancestralidade, né, amada? Sua própria ancestralidade que está dentro de você. Jesus, inclusive, tinha a pele mais negra. Jesus não tinha pele branca. A gente precisa lembrar também disso. E não é que Jesus expulsa o tranca-rua das pessoas. Na verdade, eu acho que Jesus abraça o tranca-rua e os dois fazem mudança na vida das pessoas, quando elas escolhem receber dos dois. Mas voltando para esse aspecto do candomblé, o que eu acho que é importante de que as pessoas se abram para receber também desse sistema? Porque ele já mudou a vida de muita gente. Sim. Ele já transformou muitas pessoas que fizeram uma escolha diferente na vida delas. É claro que também já prejudicou muitas pessoas, sim. Espaços de consciência em tempos de consciência diferente. É incabível ou impensável, até inadmissível, como vou parafrasear a maravilhosa Erika Hilton, não tolerarei em 2024 de que se ainda tenha um pensamento de que tudo que vem da África é ruim, é mal. E aliás, gente, a gente precisa fazer uma comparação aqui, bora lá. Polêmico, polêmico, polêmico. Ó, a gente tá falando de que, né, o candomblé é uma religião que já fez mal pra muita gente. Ok, lindo ser, faz todo sentido, concordo com você. Não acho que a religião em si, as pessoas que frequentam a religião já fizeram mal pra muita gente, concordo. Né, estive inserido, hoje em dia não participo mais tanto, mas já estive inserido durante muito tempo e realmente já vi muito isso daí. Mas eu preciso trazer aqui um contraponto. Você sabe qual foi a religião que mais matou em todo o mundo durante toda a história? Você sabe? Não? Então vem aqui, ó. Não precisa dar um big close não, Jeff. Faz o seguinte, dá um Google aí, ó, pergunta, vê qual que é a religião que mais tem sangue nas mãos. Qual que é, será, babá? Infelizmente é o catolicismo, é o catolicismo, né? A Igreja Católica no seu espaço de expansão imperial, digamos assim, de conquista de território, de bens, ideológico e sociológico, é a religião, considerada a religião que mais carrega sangue nas mãos. Né? E é muito triste porque Jesus não queria carregar nenhuma gota de sangue nas mãos, né? Nenhuma gota. Aliás, meu ponto de vista é que se Jesus voltasse, eu tenho quase, né, certeza, não tenho nada, mas eu tenho quase absoluta certeza que o Jesus ia estar andando com as mulheres trans, com os homens trans. É polêmico também que eu tô falando, mas é o meu ponto de vista. Ele iria estar andando com pessoas trans. Jesus iria estar andando com pessoas de LGBTQIA+, ele ia estar andando com os renegados, eles iam estar andando com os pretos, com as pessoas que ninguém quer andar, com essas pessoas. Para mim, Jesus não ia estar fazendo parte da igreja. Não, e Meu ponto de vista. Então é desmistificar essa imagem que ainda estereotipada e batida, né, do pai de santo que faz feitiço, do pai de santo que faz amarração, do traga seu marido em 3 dias. Gente, Isso existe?
Existe. Existe. As magias, elas estão disponíveis. Não, traga o seu marido em 3 dias. Sim, você me paga 40 mil reais, eu ligo pro seu ex-marido, ofereço 10 mil reais pra ele e falo, daqui 3 dias você precisa voltar, tá bom? Aí ele fica 15 dias com você, existe. Infelizmente, gente, é a verdade escancarada aqui, tá? Tem que tomar muito cuidado. Por quê? Vocês entenderam, né, gente? É uma brincadeira, isso não existe, tá? Tudo é campo, né? Por exemplo, dentro de um relacionamento, quando alguém vem com uma questão de relacionamento pra mim, a primeira coisa que eu vejo é se existe um campo de ligação, um ponto de ligação entre as duas pessoas. Se ainda existe, claro que a gente pode amenizar os atritos ali e trazer uma suavização do campo para harmonizar. Que não é amarração. Que não é amarração. Né? A gente vai chamar de adoçamento, harmonização de campo, como a gente escolha entender. Por quê? Porque existe a ligação odúnica, existe amor verdadeiro, só que existe algum agente externo que está provocando a separação ou atrito. Agora, quando não há ligação, eu falo, amado, amada, vida que segue, boa sorte, solta, deixa aí. Por quê? Tudo, prestem atenção, tudo que vem com feitiço, enfeitiçado está. Perfeito. Agora, pra gente fechar, antes da gente fechar, eu queria que você trouxesse uma história, recente ou não, de alguma vida que você transformou. Você lembra de alguma coisa que foi feita, um ebó, alguma história que uma pessoa depois te trouxe e você ficou tão encantado e agradeceu ao Oxalá, né, pelo dom que você tinha? Eu vou trazer uma história para vocês que é uma história de vida minha e é relacionada ao Oxalá. Há aproximadamente uns 6 ou 7 anos atrás, um pouco mais talvez, a minha mãe carnal, ela teve uma infecção bacteriana nos rins e aquilo evoluiu muito rapidamente, né? Tão rapidamente que ela foi levada às pressas para a UTI e a infectologista, meus pais moram lá no Mato Grosso do Sul, bem longe daqui, eu estava aqui em São Paulo, e a infectologista falou assim, olha, falou pro meu pai me ligou aos prantos, que era para avisar os filhos que ela tinha uma estimativa de mais 24 horas até que ela entrasse em sepse completa e em falência total dos órgãos. Meu pai me ligou desesperado e eu fiz uma das coisas que são mais simples dentro do candomblé. Primeiro me coloquei no meu centro, né, porque gente desesperada não chega em lugar nenhum, então a gente precisa ter um pouco de centro aqui. Me coloquei no centro, fui ao jogo e perguntei a Exu o que Exu recomendava. Exu recomendou o seguinte, fale com Oxalá. Oxalá é o Pai da Misericórdia. Oxalá pode resolver tudo. Cozinhei uma canjica branca para Oxalá, né? Esperei essa canjica esfriar, coloquei um alguidar, um oberó branco, porque tudo desse orixá é branco, absolutamente branco, né? Coloquei o nome da minha mãe e bati o meu joelho e rezei muito Oxalá. E pedi que fosse feita a vontade dos deuses, que se o ori dela decidisse de que era o momento de abandonar o ará, o corpo, que estava tudo bem, mas que eu sentia que minha mãe ainda seria uma contribuição nessa vida, porque ela teria muito que viver. Fiz isso à noite, fui dormir, tomei um bom banho de boldo depois disso, que é uma folha de Oxalá, não é folha de Jesus Cristo, tá? Como eu vi uma pessoa aí falando, é o banho de Jesus, não tem nada de banho de Jesus, tá? O dundum é uma folha de Oxalá, de um orixá, não tem nada a ver com Jesus, Oxalá não é Jesus, já vamos também trazer essa clareza. Tomei um bom banho de boldo e fui dormir. Às 8 horas da manhã, por um milagre, a minha mãe acordou na UTI e já estava indo para o quarto, porque a infecção havia cedido miraculosamente. Então, como não acreditar na força e na potência dos orixás em algo tão simples como um prato de canjica branco e folhas de boldo? Então, meus amores, quando você se perceber em alguma situação de entrave na sua vida, lembre-se de que os orixás, que são frequências, eles estão aqui em cima da gente, frequências. Eles sempre estarão aqui para nos apoiar, para nos trazer a informação de como resolver uma questão, de como mudar uma vida, de como sair de uma situação desafiadora da nossa vida, né? E você sabe o que eles pedem em troca?
só o seu sentimento de gratidão. Só isso. Nada além disso. O orixá não vai te pedir ouro. O orixá não vai te pedir palácio. O orixá não vai te pedir pano bonito. O orixá não vai te pedir uma carreata. O orixá vai pedir teu coração e o sentimento de gratidão dentro dele. Lindo demais. Por isso que é muito simples cultuar o orixá. É muito grandioso. Lindo demais. Há mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar para os nossos ouvintes sobre você, sobre os orixás, sobre qualquer coisa que o senhor tenha trazido aí? Olha, eu acho que para a gente fechar com chave de ouro aqui, digamos assim, ou chave de prata, porque eu sou um do Oxalá, né? Uma chave de prata. Eu vou convidar você que está nos vendo, que está nos assistindo aqui, a ouvir novamente esse episódio. A partir de uma nova ótica, de uma nova perspectiva. Para que você limpe a memória inconsciente que você carrega aí sobre candomblé, sobre macumba, sobre Exu, sobre pai ou mãe de santo. Para que você tenha um novo olhar e a partir desse novo olhar se abra para receber também dessa frequência e dessa energia. Lembre-se, meus amores, que para se construir uma casa, muitas ferramentas são necessárias. Você não vai criar a fundação de uma casa com uma colher de pedreiro. Você vai precisar de um batistaca. E o batistaca é aquela energia forte, densa, robusta, que precisa bater a terra para criar um fortalecimento e as suas bases estarem seguras. E essa energia é a energia ancestral dos orixás. Muitas vezes os nossos alicerces precisam ser batidos para que a gente possa construir uma vida grandiosa e um palácio para nós mesmos. Então, o quanto você se recusa a receber de uma religião que é a mais antiga do mundo, também não sei se vocês sabem disso, tá? Só a título de curiosidade, Cleópatra, há 6.500 anos atrás, levava um balaio com comidas, flores e tecidos e especiarias para a deusa do rio, ou a mãe do rio. E quem era a mãe do rio? Iemoja. Porque Iemanjá, apesar da gente cultuar no mar, isso é um processo que começa a partir de 1922 em Salvador, mas na África Iemanjá é cultuada no rio Eufrates. Né? Então, ela é uma deusa do rio. Ela é uma Irumá-Leodô, um ser encantado do rio. Então, Cleópatra já levava oferendas para Iemanjá. E é algo que nós repetimos todos os anos. Pula suas 7 ondinhas, joga sua flor branquinha no mar, e ainda tem medo de pai de santo, e ainda tem medo de candomblé. Se você guarda os carocinhos de uva ou de romã no seu bolso, saiba que isso é uma receita de prosperidade de Orixá Okô. Orixá Okô, Orixá da agricultura, que diz que um homem nunca pode andar... Um homem, para ser próspero, nunca pode deixar de ter sementes nos seus bolsos. Incrível, né, gente? Vamos falar a verdade. Amores, estamos chegando ao nosso fim. Espero que vocês tenham gostado do fundo do coração. Mas antes de terminar, eu quero aqui que o Babá André deixe as suas redes sociais. Como as pessoas podem te encontrar? Bom, vocês podem me encontrar através do Instagram, @AndréMolinari_real. No TikTok eu estou como @surradiluz. Lá tem vídeos de consciência, vídeos de candomblé, algumas dicas, algumas, vou chamar de simpatias, que você pode fazer que não vão representar perigo, mas vão contribuir na sua energia. E lá no próprio Instagram e no TikTok você consegue os meus contatos diretos no meu WhatsApp. Consegue também, temos o Caminho Sagrado, o site, ocaminhosagradoterapias.com.br. Lá também tem bastante coisa. E o nosso podcast, que é Caminho Sagrado Cast, né, onde tem muitos episódios, muitas falas, muita transformação esperando por você, apenas para que você escolha e acesse. E canal do senhor tem no YouTube? Canal no YouTube tem O Caminho Sagrado também.
Eu acho que o senhor tem um outro canal, hein? O Pai de Gente? Claro. O Pai de Gente é que ele tá meio esquecidinho lá. Mas tá lá e tem um monte de vídeo lá. Tá lá. Tô lembrando mais que o senhor. Tem bastante coisa, tem as lives antigas do Facebook. São maravilhosas. São maravilhosas, como trazer consciência sobre os orixás, sobre o candomblé, as mecânicas. Então tem lá no YouTube também o Pai de Gente. Exatamente. Então é isso, meus amores. Não esqueçam aqui de ativar o sininho, de ativar as notificações. Começa a seguir a gente, caso você não esteja seguindo ainda. E se você quiser me seguir também nas redes sociais, eu estou como Lele Abdá. E Lele Abdala, toda hora eu falo isso, gente, aqui. Lele Abdá. Lele Abdala em todas as redes. TikTok, Facebook, Instagram e tudo mais. Você encontra nós lá, tá bom? O meu recado de hoje é... Vem aqui. Jeff, não dá super zoom. Vem aqui comigo, ó. Que Mãe Oxum, que Ami Oxum, do fundo do meu coração, que é Deus, a menina nos meus olhos, possa abençoar a sua vida com alegria, possa abençoar a sua vida com doçura, possa abençoar a sua vida com magias, possa abençoar a sua vida com milagres infinitos, de hoje até o final dos seus dias na Terra. Esse é o meu desejo do fundo do meu coração. Um beijo e até o próximo episódio.